Olá, boa noite a todos os que estão aqui na sala e os que estão em casa. Para mim é uma grande honra estar aqui com vocês. Efetivamente, é quase uma missão para mim que aceitei desde o primeiro dia em que recebi o convite do Padre Teodoro, e com a constituição deste movimento bíblico por parte da Diocese. Tornou-se para mim imperativo dar um bom testemunho daquilo que acho que é o sinónimo da Igreja para mim, da minha fé, de transmitir aquilo que eu sinto, que efetivamente sinto, e num toque em especial aquilo que é a Bíblia e a iniciação à Bíblia. É uma questão muito pertinente, não é fácil, não há, digo-vos já que não há fórmulas 100% certas, não há matemática aqui associada. O que há aqui é dedicação profunda ao estudo e vontade de aprender mais. E é isso que me traz aqui, é com essa temática que eu arranco. Deixa-me só aqui pôr o painel em compartilhamento. Portanto, penso que estejam a ver, em casa também. Se, entretanto, houver alguma anomalia no desenrolar da apresentação, eu peço que me avisem, principalmente para os que estão em casa, porque ainda vamos a tempo de retificar alguma coisa que esteja aqui em falta. Portanto, este é o nosso tema, é o tema de hoje. O que saber antes de ler a Bíblia? É como vos disse, não há uma fórmula 100% certa sobre isso. O que vos vou dar hoje aqui são pequenas luzes, pequenos tópicos que vos podem ajudar nesta matéria. É pertinente, nem sempre é fácil. Nós queremos ler a Bíblia, mas não sabemos por onde é que começamos a ler a Bíblia. Alguns começam aleatoriamente, vão abrindo, eu também já o fiz. Há quem comece pelo Novo Testamento, há quem comece pelo Antigo, pelo segmento inicial. Mas eu vou-vos falar um bocadinho disso mais à frente. Para já interessa-me entrar aqui num ponto que é efetivamente aquilo que me traz aqui à sala. O que nós temos aqui em questão é o que nós devemos saber. Como é que nós vamos ler a Bíblia se não compreendemos o que lá está? Esta passagem é clara sobre isso mesmo. Compreendes o que vais ler? Como posso compreender se ninguém me orienta? A palavra é mesmo essa. Nós, ao longo da nossa vida, somos guiados ou pelos nossos pais numa primeira fase. Noutra fase da nossa vida, somos guiados para a academia, para a universidade, para quem lá esteve presente ou para os nossos trabalhos. A Bíblia também requer algum esforço de educação e requer algum empenho da nossa parte e requer orientação. E esta orientação, em primeira instância, parte de nós estarmos dispostos a aprender e depois termos algum auxílio de alguém que nos guie nessa tarefa. Ela não é fácil de todo, como vos digo, mas penso que, havendo boa vontade por parte das pessoas, nós conseguimos chegar lá. Eu também sou formado na área das ciências e da engenharia, nada tem de teologia na minha formação. O que me foi dado ao longo da minha vida, da aprendizagem que fui tendo ao longo da minha vida, foi com empenho, e ouvindo do outro lado quem lá estava na igreja, quem nos transmitia a palavra de Deus, e indo para casa e trabalhando na Bíblia de uma forma ortodoxa, sem critério algum, mas abrindo-a e lendo-a, porque este é o primeiro passo para que nós consigamos saber o que lá está, não é? Há aqui um primeiro slide. Eu começo por aqui porque isso é algo que me diz muito. E tem a ver com a minha história em particular e a minha história recente. Eu fiz o cursilho, está ali um colega meu do cursilho lá ao fundo, o Sr. Padre, que também fez comigo. Foi um modo transformador na minha vida. Trouxe-me outra perspectiva daquilo que é a Igreja e daquilo que Deus nos pede, que nós nem sempre estamos despertos para isso. Os carismas, para mim, é um ponto essencial, porque eu quando terminei o cursilho, quis participar mais na vida ativa da Igreja e andei ali certas noites em que abria a Bíblia. Eu não tenho a minha Bíblia viciada, de toda a página que eu abria normalmente era esta, e abria diversas vezes. Isto não é aqui, não é ao acaso. Jesus não nos transmite mensagens ao acaso. As coisas têm um fundo aqui por trás. Agora, eu tenho que perceber aquilo que Ele me pede a mim.
Passado uns tempos, recebo um convite do Padre Teodoro para integrar este movimento que foi criado pelo Sr. Bispo na nossa Diocese. Disse, bom, se calhar está aqui a resposta aos meus anseios, não é? Algo que andava eu à procura, não sabia onde é que podia dar o meu contributo, mas pronto, cá estou. Daí estar presente a vós, estar aqui presente com muito gosto que aqui estou. Diz-nos os carismas na primeira carta dos Coríntios que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversos modos de agir, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dado manifestação do Espírito para proveito comum. O que é que isso nos diz? Diz-nos que efetivamente todos nós temos algo a contribuir. Nem todos temos a arte da comunicação, não o temos. Mas se não a temos da comunicação, podemos ter noutras áreas. Podemos ter no empenho que é dado na sociedade, o contributo que é dado na parte social, na ajuda humanitária que é feita, na nossa ação, na piedade. Há diversas formas do carisma se manifestar, não há um único caminho para isso. Todos nós estamos empenhados aqui e entramos aqui. Deus pede-nos a nós que nos manifestemos e que nos apoiemos nisso. Darmos o nosso contributo não é uma obrigação. Não é uma obrigação porque há muitas pessoas que passam a sua vida e não o dão a contributo. Mas não é isso que Deus nos ensina, e não é isso que Jesus nos passa, não é essa a mensagem que Deus nos passa. Está claro para mim que nós, como católicos, temos que dar mais, sem exprimor para as outras religiões, mas temos que dar mais, porque Deus pede que isso seja feito, que nós demos esse primeiro passo e que conseguimos, de forma a estar disponíveis para o próximo. Nem sempre é fácil, sair da nossa zona de conforto, não é de todo, mas temos sempre alguém que podemos contribuir, sempre, sempre, sempre. Eu trouxe-vos aqui uns pequenos exemplos daquilo que é, nesse caso em concreto, o meu trabalho que tem sido feito na comunidade de São Bartolomeu. Eu não sou natural de lá, sou natural da Ribeirinha, fui nascido e criado ali, entretanto casei há 12 anos com a Joana, que está aqui na sala, tem um filhote que se chama Tomás, que também está ali na fotografia, e tem dado o meu contributo naquilo que sei na comunidade, que é os escuteiros. É algo que me diz muito, toca-me profundamente, faz parte do meu ADN. Eu entrei para os escuteiros com 5 anos, fora de um registro quase ilegal, porque nós não podemos entrar para os escuteiros sem ter os 6 anos, pelo menos, e já andava com as minhas tias ali, e foi-me moldando ao longo da minha vida, e moldou-me no sentido pela positiva. É algo que nos traz ensinamentos, ainda hoje, isso, trazendo um bocadinho trazendo a brasa à minha sardinha, não conheço nenhum movimento católico, ou outros movimentos quaisquer que tragam tantos ensinamentos à vida de uma pessoa como o escotismo traz. Em termos da comunicação, desenvolvimento social, de competências, o amor pelo próximo, o contacto com a natureza, está tudo presente. Esta primeira fotografia, a maior, foi feita o ano passado, foi uma atividade que foi promovida pela Junta Regional de cada ilha. Depois temos ali um contacto com as primeiras dependências, nós também temos essa componente pedagógica junto às pessoas. Há os nossos momentos de oração, aquelas crianças que estão ali reunidas, ajoelhadas, são um momento de oração. E depois, em baixo, uma ação de sensibilização na parte ambiental e da atividade ambiental. Portanto, é no nosso metro quadrado que temos que dar o nosso contributo. Não é à espera que se movam montanhas para nós fazermos a nossa ação. Não. É na nossa comunidade, é no nosso trabalho, é na nossa família, é na nossa sociedade. Mas temos que estar disponíveis para isso e temos que querer dar o nosso contributo, o que nem sempre é fácil. Há aqui outra mensagem que nós, como começamos a prestar efetivamente atenção ao que é a Bíblia, começamos a lê-la com olhos de ler. Porque nós nem sempre lemos aquilo com olhos de ler. Recebeste de graça e dá de graça. Se nós recebemos de graça, aquilo que eu recebi, que fez parte da minha formação com o exemplo anterior que vos manifestei, no que toca aos escuteiros, há muitos exemplos para além deste. Este é o meu exemplo. Eu, se recebi aquilo de graça, eu também tenho que dar de graça. E não posso ficar à espera que caia qualquer coisa para poder contribuir. Não. Nós recebemos, temos a obrigação, como católicos, de dar esse contributo. Nós sabemos quais são os nossos talentos. Os talentos são-nos oferecidos, não é? Diz aqui claramente. Mas para esses talentos fazerem parte e fazerem sentido na nossa vida e para que nós possamos multiplicá-los, temos que fazer essa ação junto às outras pessoas. Senão, de outra forma, não é possível. E há aqui uma palavra que tem mexido com a minha vida, no que toca ao trato pessoal e ao meu desenvolvimento como pessoa, que é a gratidão.
estarmos gratos por aquilo que temos, para a nossa família, pelas pessoas que estão à nossa volta, pelas nossas vivências, pelas nossas aprendizagens, termos a compreensão e a empatia e a compaixão, que muitas vezes nos falta, e isso é um trabalho longo e difícil de ser feito. Não é fácil, nenhuma destas tarefas que aqui está é fácil, mas nós temos esta obrigação. Temos a obrigação de estarmos gratos por aquilo que nós recebemos, que é a vida, que é o dom da vida, e que muitas pessoas gostavam de estar nas nossas circunstâncias, na nossa vivência, com a atividade que é desenvolvida por nós e às vezes não o podem, por razões diversas ou por razões de saúde ou outras limitações, nem sempre é possível que assim seja. Gratidão é o primeiro toque para compreendermos a Bíblia, a gratidão. Entramos aqui efetivamente na Bíblia. A Bíblia tem duas dimensões. São dimensões bastante pertinentes e muito diferentes. A primeira delas é um livro humano, porque a Bíblia é escrita, é estudada e a comunicação como ela é feita pelo homem, constituída pelo homem. Apesar do homem não ser o seu principal autor, e já vos vou falar disso à frente, é escrita pelo homem, de acordo com as suas vivências, com a sua comunidade e com a sua experiência. Tem características humanas, literárias e religiosas do tempo em que foram escritos. Essa é a primeira dificuldade em ler a Bíblia. Como é que nós vamos compreender a Bíblia se não compreendemos o tempo em que ela foi escrita? A Bíblia foi escrita em diversos tempos, ao longo de 2000 anos quase. Portanto, há várias etapas da evolução da sociedade na qual a Bíblia foi escrita naquele momento e para aquele momento. Hoje em dia nós olhamos para trás e interpretamos de uma forma quase bárbara certos momentos da Bíblia que lá se passam. Este é o fator humano que temos de ter presente. É o primeiro deles, é sabermos que a Bíblia foi escrita por homens, e que tem um enquadramento por trás disso, em termos de tempo, em termos de práticas, em termos de sociedade. A outra vertente da Bíblia é o caráter espiritual, divino. O homem, por si só, é apenas um instrumento. Quem escreveu a Bíblia é um instrumento de Deus. Nós reconhecemos os Atos dos Apóstolos, São Paulo, os Evangelhos. Há uma pessoa que redigiu aquele texto. Aquele texto foi redigido, mas com inspiração divina. Essa é a segunda vertente que eu quero que tenham atenção. Que se divide em três aspectos que são pertinentes. Eu vou-me focar num em particular, que é a inspiração, mas existem mais dois. É a revelação e a iluminação. A revelação é a mensagem que é comunicada, que chega junto de nós. A inspiração é a forma como ela é feita. E a iluminação todos nós temos a devoção ao Espírito Santo, é Ele que nos dá este tipo de iluminação. É Ele que está presente na nossa vida e que nos faz estar despertos para certos e determinados aspectos que muitas vezes nós, ou no nosso dia-a-dia, comunicamos de uma forma ou de outra, na qual às vezes nos falta, eu quero dizer qualquer coisa, mas não consigo. Falta-me aqui qualquer coisa, a iluminação. A iluminação, nós estarmos presentes e estarmos despertos para isso. São três características, três termos teológicos. Eu vou-me focar na inspiração, mas dentro do divino, dividir a revelação, a inspiração e a iluminação. Cada um com uma função muito... Eu não me vou alongar nas três, vou-me focar na inspiração, porque acho que é aquela que nos interessa mais para a sessão atual. Há aqui uma questão que a Bíblia às vezes tem de pertinente, que é associada a uma armadilha que vos quero falar, que é os fundamentalismos. Há momentos de inspiração na Bíblia e nós corremos esse risco, porque muitas vezes o que acontece por terceiros é apropriarem-se da Bíblia para levarem ao mote aquilo que querem fazer. E entramos aí no ramo do fundamentalismo. E não é isso que Jesus nos pede. Não é efetivamente isso. É que sejamos equilibrados e sensatos. E que nós consigamos transmitir o amor, que é o amor que vem de Deus. Também não é um livro histórico. A Bíblia não é um livro histórico. Pode ter um enquadramento histórico por trás, é escrito numa época, mas não é um livro de história. Não é de todo um livro de história, é um livro de Deus. É um livro em que nós temos que ler a mensagem que lá está, enquadrá-lo na história sim, mas tentando perceber a mensagem que Jesus nos passa e que Deus nos passa. Então, prende-se aqui uma grande questão. Como entender a qualidade da palavra divina, inspirada e que a Igreja lhe reconhece? E esta é a fase seguinte que vos quero passar. Eu tinha o ponteiro, não está aí? Está aqui em cima, obrigado. Deus é o autor principal. A palavra inspirada de Deus é o autor principal. Ele serve-se de nós, serve-se de nós como elemento. Aquele vídeo há pouco é criado,
mas há neste mundo milhares de pessoas iguais àquele homem e àquelas mulheres que fazem parte da nossa vida. Aquilo é Deus junto de nós que nos faz agir de uma determinada maneira. Basta nós querermos. A Bíblia foi criada também para homens. É chamado o agiógrafo. O agiógrafo é a pessoa que escreve sobre coisas santas. E Deus socorre-se dessa pessoa para fazê-lo, para usá-lo como instrumento para a escrita da Bíblia. Este é o primeiro ponto. Lá está. A inteligência do agiógrafo não é por si só a ação da pessoa em si. Esta ação, para acontecer, é Deus que intercede sobre ele, para que a palavra e a escrita para que a Bíblia seja escrita segundo a sua vontade, porque não faz sentido estar um homem que escreveu a Bíblia, ou um dos autores que escreveu a Bíblia, segundo a sua vontade, não. Ele escreveu, sim, mas sobre a inspiração divina. Escreveu precisamente aquilo que Deus queria que lhe passasse. E essa é a principal mensagem. Deus serve-se de nós. Nós somos instrumento de Deus. E há aqui três toques que vos quero falar, que têm a ver com a natureza da inspiração. Ela divide-se em 3 partes. Inspiração e revelação, e tem a ver com o Espírito Santo. A intervenção divina na inspiração, isto, como vos disse há pouco, é Deus a falar sobre nós, a escrever sobre nós. E a nossa própria ação como geógrafos, ou quem escreveu a Bíblia. Ou seja, há ali efetivamente um autor literário, não é? Mas o autor maior é Deus. Ele é que nos passa essa mensagem. O fator social não é descabido da criação da Bíblia e da forma como ele é feito. O Antigo Testamento, a forma como ele é escrito, só faz sentido quando nós percebemos que há um Novo Testamento. Há aqui um complemento entre as partes. Há aqui uma ação que é feita e nós, por vezes, falta-nos algum conhecimento do Antigo Testamento porque só olhamos para a Bíblia para partes e não olhamos para o seu todo. A prática da comunicação e o carisma da inspiração têm a ver com as verdades obtidas, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Um exemplo, o escritor é influenciado pela comunidade em que viveu e também pela linguagem, pelo aquilo que recebe. A comunidade acolhe essa palavra, não é? Ao longo da história e da Bíblia temos várias passagens de profetas, de Jesus e dos apóstolos. Há aqui um contacto direto da intervenção divina nas pessoas. Há aqui passagens dos profetas de Jesus e dos apóstolos que estão na Bíblia e que só fazem sentido quando a gente entende a Bíblia como um todo. Houve um período em que houve ali uma crise de fé, porque nós olhávamos para a Bíblia como uma escrita humana. Não é de todo. Isso teve a ver com as várias correntes filosóficas do século XVII, XVIII, XIX, em que levou uma crise de fé. Porque nós olhávamos para a Bíblia não como divina, mas só para a parte humana. E não é de todo, como já há pouco expliquei. Como é que a Bíblia se compõe? Isto a maior parte de vós creio que saibam, é dividido em 73 livros. Sendo o Antigo e o Novo Testamento, com o Antigo com 46 livros e o Novo Testamento com 27. Esta é a Bíblia mais antiga que nós temos em Portugal. Está na Torre do Tombo, é do 1260, século XII, século XIII, da altura do rei Dom Dinis. É a mais antiga que lá está, é muito bonita. Não a vi pessoalmente, mas já está digitalizada, vocês conseguem aceder através do site da Torre do Tombo. E é o nosso primeiro grande exemplar que nós temos da Bíblia em Portugal. A composição, no que toca ao Antigo Testamento, ele é composto pelo Pentateuco, pelos livros históricos, pelos livros sapienciais, pelos livros proféticos e pelos deuterocanónicos. Estão aqui elencados, eu não me vou referir a todos. No Novo Testamento temos os Evangelhos, temos os Atos dos Apóstolos, temos as Epístolas Paulinas e temos as Epístolas Gerais. E, por fim, com o Apocalipse. Esta é a composição mestra da Bíblia. A Bíblia foi formada ao longo de mais de 1000 anos. Há uma diversidade de temas que são tratados na Bíblia, que estão lá presentes. Há uma variedade de autores. E também há ali a história multicultural por parte da Bíblia, que estão presentes. Há ali um enquadramento por trás disso tudo. É um livro com grandes referências, que nos mexe a todos, sendo que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico,
Há poucos textos em aramaico. E o Novo Testamento em grego, que na época era uma das línguas mais usadas. Só a título de curiosidade, há uma Bíblia hebraica que foi recentemente, o ano passado, leiloada pela Sotheby's, avaliada em 46 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma coisa com uma magnitude quase surreal. Isto na vertente financeira do valor dela. É claro que o valor da Bíblia e os conhecimentos que Deus nos passa, parece-me a mim que não há dinheiro que o pague em todo. Pelo menos aquilo que Ele nos transmite. Sendo que a Bíblia foi copiada ao longo de vários séculos, a parte do Antigo Testamento em hebraico, com registros da história de Deus com o seu povo, o povo de Israel, e eram escritos em pergaminhos de pele de cabra. Sendo que o Isaías é o trecho que nós temos mais antigo do texto em hebraico. No que toca ao Novo Testamento, há uma nova etapa na vida da Igreja Cristã, e as referências que nós temos mais antigas são do apóstolo Paulo. São do século II depois de Cristo. O Antigo Testamento, há bocado não mencionei, o que nós temos de mais antigo são do segundo século antes de Cristo. Neste caso, foi escrito em papiro o fragmento que nós temos. Há outros manuscritos que depois não têm grande expressão, nem nos interessa para aqui, para aquilo que é só para conhecimento de vocês. Existem as cartas de Clemente, o Evangelho de Pedro, e o Novo Testamento é constituído no século IV depois de Cristo. Ou seja, eu vou-vos falar dos concílios da Igreja, porque é uma questão pertinente. Normalmente são momentos de ruptura em que se decide certas coisas que a sociedade nos pede, por convocação do Papa de então. E aqui foi a primeira grande ruptura com o Novo Testamento a ser constituído no século IV depois de Cristo. A língua portuguesa foi traduzida em várias línguas, traduzida para mais de 2.400 línguas, na qual a português, e remonta ao rei Dom Dinis, tal e qual como vos falei há pouco. A primeira impressão completa não é assim tanto antiga como isso. Temos uma, que foi do João Ferreira de Almeida, e a primeira impressão completa é de 1819, é assim mais recente. Já foi traduzida 30 vezes na língua portuguesa de formas diferentes, por isso temos que ter alguma atenção na Bíblia que nós compramos, ou que nós temos na nossa casa, porque nem todas as Bíblias são adequadas. Há muitas traduções, portanto, há umas que são mesmo boas e há outras que temos que ter algum cuidado na seleção que se faz. Este é um ponto de ruptura na história, que tem a ver com o Concílio Vaticano II. O Papa João XXIII, em 1959, convoca o concílio sobre as reflexões e os desafios da Igreja atual. E esse concílio demora 3 anos. Antes disso já tinha havido o Concílio Vaticano I, 100 anos antes, sensivelmente 100 anos antes, e no século XVI houve o Concílio de Trento também. São momentos de ruptura na Igreja em que há aqui mudanças substanciais. E o que é que levou à convocação do concílio? Uma realização profunda sobre o papel da Igreja, o diálogo com outras igrejas cristãs, que não era feito, nem com outras religiões, isso não existia, e a adequação à sociedade de então, do século XX. Há aqui um momento inédito de reforma, e isto marcou profundamente a história, como nós vivemos. A Igreja chega até os dias de hoje, porque é uma estrutura que está bem enraizada e está estruturada. Também, se assim não fosse, se calhar já não tínhamos a Igreja que nós temos hoje em dia. Portanto, há aqui momentos marcantes, os concílios são momentos marcantes, mas a estrutura da Igreja é bastante não lhe diria que é uma estrutura militar, mas uma estrutura que sofre poucas alterações ao longo da história. E esses momentos são bastante importantes, porque vêm-nos trazer momentos de viragem e pontos de viragem. Consequências é que teve o Concílio Vaticano II. Trouxe-nos a utilização das várias línguas para junto das missas, porque até então não era feito em latim, as missas eram feitas em latim, e o padre celebrava a missa virado, não como nós temos hoje em dia virado para a assistência, mas de costas voltadas. Portanto, há aqui uma mudança radical no registro da forma como é celebrada a missa. Há aqui depois também a questão, e são diretrizes internas que passam a fazer sentido e fazem sentido nos dias de hoje, mas há depois uma relação com o mundo exterior. A nossa Igreja passa a adotar uma postura mais pacifista, com respeito à liberdade religiosa e de opinião. Nós, ao longo do trajeto da história da Igreja,
o pacifismo nem sempre imperou junto à nossa igreja. Houve momentos na igreja em que isso não se fez sentir, porque estávamos a ver noutros tempos, nomeadamente na época dos cruzados. Entretanto, a igreja tem-se abrido para o mundo e isto é relevante, é bastante relevante. Surgiu assim o Dei Verbum, que é a palavra como revelação. No decorrer do Concílio Vaticano II, trouxe-nos a palavra de Deus como um processo vivo de leitura e de fé. Não um edifício estanque, como até então acontecia, mas um espaço aberto à comunidade, em que nós, para alimentar-nos, devemos alimentar do meio eucarístico, devemos ir à missa sim, mas a nossa fé, para aumentarmos a nossa fé, temos que nos socorrer da palavra de Deus. Ao longo da nossa vida, eu já passei por isso, há momentos em que estamos mais próximos da igreja e outros momentos em que estamos mais afastados. Muitas vezes isto acontece porque está aqui este fator aqui em falta, que é a palavra de Deus. Estarmos presentes na missa, estarmos em comunhão, sim, faz todo sentido e isso é imprescindível, mas devemos nos alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, conversarmos sobre a Bíblia, que é o que nos traz aqui. É pertinente, é extremamente pertinente. Um dos conflitos que surgiu ao longo deste tempo foi o conflito entre a Bíblia e as ciências. A Bíblia nem sempre foi bem interpretada, como vos disse anteriormente. Nós vemos aqui uma hélice de DNA em que há o ser humano e Deus representado do outro lado pela mão. E houve aqui, efetivamente, um confronto entre as partes, porque não havia forma de conciliar a Igreja com a ciência. Hoje em dia isso não acontece. Há aqui um exemplo gritante ao longo da história, que é o de Galileu, em que ele foi condenado por heresia na altura da Inquisição, devido à mentalidade escolástica que se fazia sentir na época. Hoje em dia a Bíblia não é isso, não é um confronto com a ciência, não é de todo. Muito, porque as interrogações que foram criadas à Bíblia, que se colocou naquela época, se tentou justificar aquilo. Nomeadamente a passagem do Mar Vermelho, tentou-se justificar de alguma forma como um terremoto que pudesse ter surgido e que o mar se abriu e que nós passamos pelo meio. Há coisas que não são bem assim. Nós não devemos interpretar a Bíblia no sentido literal da palavra que lá está. Há ali uma mensagem que nos é feita passar. Dou-lhes o exemplo, por exemplo, de Jonas. Jonas esteve dentro de um cetáceo, dentro de uma baleia, 3 dias. É o que nos diz lá o Antigo Testamento. Mas isto é uma alegoria, ou seja, apresenta-nos aqui um duplo sentido, tem a ver com a presença de Jesus e com a ressurreição de Jesus ao fim de 3 dias. À época, fazia sentido justificar que um homem era possível estar dentro de uma baleia 3 dias. Hoje em dia não, isso não faz qualquer tipo de sentido. Há aqui aquela interpretação que deve ser feita com o conhecimento global e isso só é possível tendo o Antigo Testamento, sabendo que Jonas foi representado como um ser humano dentro de uma baleia 3 dias, isto humanamente é impossível. E depois temos o Novo Testamento, em que Jesus ressuscitou ao 3º dia. É aqui que há o complemento entre as partes. É aquilo que nos faz sentir. Há outros exemplos mais, nomeadamente que os patriarcas viviam até aos 900 anos, no Gênesis. Tentou-se justificar aquilo devido à alimentação, porque a poluição não se fazia sentir, a natureza estava sã. Isto são coisas que estão completamente ultrapassadas. A postura da Igreja não é essa hoje em dia. Não é essa de todo. À época, foi a defesa que se fez de maneira que se mantivesse a linha orientadora da Igreja. Hoje em dia não é assim, infelizmente que não é assim. Uma das mudanças que há, efetivamente, tem a ver com isso. Há uma mudança de perspectiva. Defender a Bíblia, não defender a Bíblia com unhas e dentes, mas compreender a Bíblia, o que lá está. Compreender a Bíblia. E eu entro aqui num campo em que muito me diz, que tem a ver com a Laudato Si, esta é uma encíclica do Papa Francisco, 2015, e tem a ver com o cuidado do meio ambiente e com as pessoas, dirigida a todas as pessoas que habitam este planeta. Eu toquei, este ano em termos profissionais, fiz em outubro, dia 25 de outubro deste ano, fiz 20 anos de serviço. Ainda sou relativamente novo, mas já tenho algum tempo nessas andanças. E uma parte da minha vida foi dedicada à proteção ambiental, foi dedicada a esta causa. Eu sou uma pessoa que vive para a natureza, adoro a natureza. Uma das coisas que vos vou falar a seguir, um bocadinho mais à frente, tem a ver com contemplação. Eu ainda hoje, quando me preparava para esta formação,
uma das coisas que fiz foi, na minha hora de almoço, sair e ir para um espaço onde tinha vegetação, onde tinha árvores, onde tinha os pássaros e deixar que Deus se manifestasse. Pura e simplesmente, contemplação. E continuo a fazer isso diariamente na minha vida. Há outros padrões que fui adotando, já agora também posso revelar mais algum. Eu trabalho ali na zona da Rua do Galo e todos os dias, só se tiver algum impedimento maior, é que não vou ao sacrário, mas isto tem a ver com a minha passagem pelos cursilhos e pela marca que me deixou na minha vida, que foi muito profunda. Tenho tempo para almoçar, tenho tempo para beber um café e tenho tempo para ir falar com o meu amigo, que é assim que eu o chamo, que é Deus. E Ele está sempre lá, está sempre a ouvir-me. Ainda hoje estive lá, estive em contemplação e são coisas que hoje em dia já não as prescindo de todo, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha essência, faz parte da minha forma de ser. Não tenho qualquer tipo de problema com isso. Assumo, as pessoas que me vêm a circular no caminho sabem perfeitamente para onde é que eu vou, de onde é que eu venho. Quem me quiser dar uma marretada pode dar naquela altura, porque sabe o meu percurso todos os dias, porque é este que eu faço. Isso não é tudo de uma vez, isso não nos surge tudo na vida de uma vez. Vão sendo acrescentados vários pontos. A nossa fé vai crescendo de formas diferentes e a minha também o foi. O que tem sido muito bom em termos para mim e para os que estão à minha volta. O que é que significa Laudato Si? Louvado sejas é a citação do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Louvar e honrar a Deus por meio de um envolvimento com a criação. E a força que o homem tem junto à nossa Igreja, apesar de reconheço que a ala se calhar mais conservadora da Igreja não reúna tanto consenso, imagino que não o faça, mas nós precisamos disso. A Igreja precisa disso. Nós todos precisamos disso. Um dos bloqueios que nós temos com a Bíblia é este. Tem a ver com as narrações da violência física. Isto acontece com as passagens associadas normalmente ao Antigo Testamento. Porque há várias narrações. Só que essas narrações que são feitas no Antigo Testamento, aquilo é feito de uma forma, ou é escrito tendencialmente com um teor épico. Ou seja, nós empolamos aquela parte negativa, mas porquê? De maneira a percebermos que Deus é amor e que tudo tem perdão. Deus é vida e é amor. Nós temos manifestações de violência no Antigo Testamento, mas isso só faz sentido, lá está, no complemento com o Novo Testamento. Deus é amor. Esse sentimento que por vezes surge no Antigo Testamento só existe porque os homens são reais, as pessoas são reais, existe o mal, existe o ódio, e haveria aqui um contrassenso se a gente não tivesse o outro lado, que é o amor de Deus, que é Ele estar-nos a guiar ao longo da nossa vida e a manifestar-se de todas as formas, de todos os feitios e o lado positivo do amor. Daí as presenças. Já muitas vezes, eu não consigo ler o Antigo Testamento porque aquilo é demasiada violência. Mas tem um contexto. Tem um contexto e ele está inserido e está representado daquela forma porque Ele nos quer representar algo maior, que é o amor de Deus. Daí a nossa falta de compreensão às vezes de não estarmos despertos para as coisas, porque é que aquilo está ali naquele momento, não é? E aquilo está ali para nos explicar que Deus é superior àquilo tudo, o amor de Deus é superior àquilo tudo e está acima daquilo tudo e é enormíssimo. Não há tamanho para o amor de Deus. Daí aparecer a violência física no Antigo Testamento, não é? A força da palavra é uma das questões que vos queria trazer também, porque as pessoas que só leem, por exemplo, o Evangelho de Mateus, São Lucas, só leem isso, ou só leem o Apocalipse, são pessoas, não são as mesmas pessoas que leem a Bíblia na sua totalidade, não são, porque só veem um espectro daquilo que é-vos manifestado. Porque eu gosto de ler os Evangelhos, mas nunca li os Atos dos Apóstolos. Não, mas tu tens que ler os Atos dos Apóstolos, porque são coisas que lá estão explicadas em termos de contexto histórico, que só faz sentido se tu lês os Atos dos Apóstolos. Mas eu gosto só de ler os Salmos. Não, deves ler os Salmos, faz sentido que leias os Salmos, mas tens que ler. Há aqui um complemento. A Bíblia não está formada ao acaso, tem uma razão para o ser. E daqui a pouco já vos mostro um diagrama daquilo que poderá ser um método de estudo. Não é vinculativo, cada um faz como achar melhor, é meramente informativo, mas só faz sentido nós lermos umas coisas e lermos as outras. É assim que deve ser. Como é que nós devemos ler a Bíblia? Essa é a primeira questão. A Bíblia, em primeira instância, deve estar ao alcance dos fiéis.
que é aquilo que nós fazemos cá neste movimento, que é fazer chegar a palavra de Deus junto dos fiéis. Todos nós devemos perceber o que é a maravilha do conhecimento de Jesus Cristo, não é? E devemos ter isso incutido na nossa família. Devemos levar a Bíblia para casa, devemos fazer uma leitura em casa em voz alta para os nossos filhos, para a nossa esposa, termos aquilo presente na mesa de cabeceira. Não é na estante arrumada, é na mesa de cabeceira que é para estar ali à mão, quando precisarmos abrir, irmos lá e abrirmos. Estarmos conscientes que existem géneros literários que são adequados e devemos estabelecer ponto com Jesus. A Sagrada Escritura é um exercício espiritual, puramente espiritual. Há aqui um peixinho que eu gosto muito que é de pescador de homens, o Ictius, Jesus Cristo, Deus Filho Salvador. Para mim, tem marcas profundas na minha pele dele. Faz-me todo sentido trazê-lo para aqui. Nós todos somos pescadores de homens. Todos somos pescadores de homens. É a nossa essência que nos traz como católicos, como cristãos. Todos nós temos essa tarefa. Todos nós. Todos os que estamos na sala e todos os que estão em casa. Há aqui um fator relevante que vai no seguimento da forma como nós devemos lê-la. Como podemos procurar no que está escrito uma inspiração espiritual que traga sentido novo e relevante à vida cotidiana? Há 4 sentidos aqui que são relevantes. O primeiro deles é em sentido literal. O que é que nos diz o texto? De forma clara. Alegórico é o segundo ponto. A mensagem que nos é passada, a interpretação, o exemplo que vos dei há pouco do caso de Jonas, não a interpretação literal do texto, que o homem teve dentro do cetáceo, teve dentro da baleia 3 dias, não. Deves interpretar isso noutro fundamento da ressurreição de Cristo. Há aqui uma forma como as coisas são feitas, a moral e o sentido anagógico. O anagógico tem a ver com a subida, com a ascensão. O que é que anima? O que é que me potencia a minha fé? O que é que potencia a minha fé? O que é que acrescenta? Eu, por exemplo, já vos falei aqui do Cursilho, por exemplo, acrescentou a minha fé, não é? Há coisas que se manifestam junto de nós que nos potenciam. Há outras que nos reduzem a fé. Mas a fé é isso mesmo. Tem altos e baixos, isso faz parte da nossa vida, está presente. Como lê-la? Há aqui um método. Eu dou-vos um método. Há várias metodologias. Aquilo que vos vou apresentar daqui para a frente é a parte mais prática, se calhar, daquilo que me trouxe aqui. Há um método associado, que neste caso em concreto o que vos trouxe é o Lectio Divina, que tem a ver com a metodologia que foi adotada pelos monges. Ao longo do tempo em que esteve presente, nomeadamente a escada dos monges, chama-se a escada dos monges, e é composta por 4 passos, completada por mais 3, ou seja, são 7. A primeira é a leitura da Palavra de Deus. A segunda é a meditação, a oração, a contemplação, que eu gosto muito, e que há vos poucos falei, o discernimento, o confronto e a ação. São esses 7 pontos, para nós lermos a Bíblia como devemos lê-la. É um método, há outros métodos, este é o método que eu adotei para ler a Bíblia e é aquele que vos trago. Ou seja, leitura, meditação, oração, contemplação, discernimento, confronto e ação. Ação. Colocar depois na prática é aquilo que nós aprendemos, não é? Isso é a questão mais pertinente. Não serve nada a gente ter a teoria e depois na prática não fazermos nada. O que é que fazemos com o conhecimento? Ficou ali no potencial e depois o resto. O que é que fica? Onde é que está? Onde é que se materializa isso? Ação. Há qualificações que nós temos que ter. Temos que ter nascido novo, temos que estar despertos, temos que estar abertos para Deus. Paixão por conhecer a Palavra de Deus. Uma profunda referência a Deus, ou seja, respeito a Deus e a dependência do Espírito Santo para nos guiar. Para que vamos entregar a Ele para que Ele nos guie. Que Ele que se materialize, deixar que Deus faça isso e que o Espírito Santo o faça. O que é que nós temos que estar atentos? A revelação não é instantânea. Nós não abrimos a Bíblia e está lá a revelação. Não, é progressiva, é feita com a base verdadeira e esta revelação vai sendo feita de forma gradual. À medida que nós vamos lendo a Bíblia, ela vai sendo descoberta. Por isso é que vos disse, alguém que lia, por exemplo, um dos Evangelhos, é uma pessoa incompleta, ok, é um bom princípio, ainda bem que leu. Há pessoas que se calhar passam uma vida inteira a nunca leram uma página da Bíblia. É um bom princípio, mas isso só faz sentido, só vais descobrindo isso se continuares a avançar no teu estudo e na tua leitura. Não basta ficares numa secção, tens que avançar mesmo, é progressiva a revelação. O que é que temos que estar atentos aqui? Há aqui uma questão que é pertinente. Tem a ver com a real passagem, a declaração, a interpretação e o significado que é feito
e a forma essencial das Escrituras é revelada. Ou seja, aquilo que Deus nos quer passar, Ele vai passar a sua informação através da Bíblia naquele momento. Nós não podemos estar à espera de sucessivamente estarmos ali a ler uma página e em todas as páginas ter uma revelação. Não. Deus, em sintonia connosco próprios, com aquilo que nós sentimos, com o nosso momento atual, vai-nos revelando a sua presença. Vai-nos trazendo para aquilo que Ele quer, para os seus ensinamentos. Uma ordem, isso é meramente indicativo, é uma sugestão. Novo Testamento, começar pelo Novo Testamento em detrimento do Antigo, é a minha sugestão. Começar pelos Evangelhos, sim, seguido dos Atos dos Apóstolos, partindo das cartas de Paulo, e depois todas as outras cartas de Paulo. A primeira às igrejas e depois todas as outras. Ler as epístolas e terminar com o Apocalipse. Ou seja, começar pelo Novo Testamento, que se calhar é a parte mais fácil, em termos de leitura e de assimilação, e depois irmos ao Antigo Testamento. Com uma sequência que pode ser esta ou não, mas este é um princípio para quem quiser fazer a leitura da Bíblia. E depois passarmos ao Novo Testamento, com a Gênesis, com o Êxodo, com o Levítico, com os vários livros proféticos, com os Salmos. Esta sequência é meramente indicativa, não há aqui uma chapa certa, não há aqui matemática. É uma forma das pessoas estarem despertas e terem alguma sequência, porque isso é uma questão essencial. Com 5 ingredientes importantes: tempo, disciplina, método, piedade e graça. Temos que estar despertos, temos que ter tempo, temos que ter disciplina, temos que ser rigorosos. Eu, no meu caso pessoal, todos os dias leio 2 páginas da Bíblia. Li o Novo Testamento, não com aquela sequência que eu já apresentei, porque depois isso foi amadurecendo ao longo do tempo com as minhas vivências e com as minhas aprendizagens. Li o Novo Testamento, depois passei ao Antigo Testamento. Mas tem que ter tempo. Todos os dias, em casa, um compromisso, uma disciplina. Tem que haver um método que foi apresentado anteriormente, pode ser aquele ou outro qualquer. Um coração submisso a Deus. E a graça de Deus, a manifestação de Deus. Esses requisitos têm que estar presentes para podermos assimilar o contexto da Bíblia, a mensagem que nos é transmitida. Em jeito de conclusão, e já terminando, que já estamos avançados na hora, a Bíblia, a forma como é escrita, que nos transmite a nós, é que Deus tem vários caminhos, não há um caminho único. Um caminho para Deus não é único, há várias vertentes, há várias formas, há várias maneiras de lá chegarmos. Enquanto que uns representaram uns ídolos nos museus, não é? Nas peças de arte, a arte é importante, não há dúvida nenhuma, mas manifestaram as pessoas com os deuses em estátuas, nomeadamente os romanos e os gregos e outras civilizações mais. A linguagem de Jesus, de Deus, a linguagem da Bíblia é de amor, é uma linguagem de bondade e de fraternidade. É isso que Deus quer para nós, é isso que quer que nós sejamos. E eu termino com um pequeno vídeo que vou precisar aqui do Padre Teodoro. Isto sou eu, a minha sogra não dá para ver ali, a minha esposa e o Tomás, são as últimas jornadas da juventude que houve, em que foi algo de profundo junto do nosso Papa, e também quero passar a mensagem dele. São apenas pequenos momentos, pequenas reflexões do Papa e daquilo que ele nos passou, mas que nós, ao estarmos naqueles momentos, nós sentíamos profundamente daquilo que era a mensagem de Deus e percebermos que há pessoas de outras latitudes que sentem profundamente aquilo que me estou a expressar, não na mesma linguagem, mas na mesma linguagem que é o amor. Não na linguagem falada, mas na linguagem do amor. Não sei se já conseguimos pôr. Ok. Temos que terminar aqui a sala, temos que encerrar aqui a apresentação da sala. Estas etapas, eu vou-vos deixar umas referências bibliográficas depois, no final, está no próximo PowerPoint, no próximo slide, há referências bibliográficas que vos vou deixar e que... Agora já está. Sim. E já vos falo de um livro que é bom para aprofundarem os vossos conhecimentos da Bíblia também, se quiserem depois seguir isto.
A mensagem é esta: não tenham medo, não tenham medo. A forma como Deus nos acompanha e está presente na nossa vida, nós nos... Há bocado eu falava com a minha esposa, com a Joana, ela perguntava-me: estás nervoso para a apresentação? E disse: não estou nervoso. Eu não vou estar sozinho, eu sei que não vou estar sozinho, vou estar acompanhado, ela vai estar comigo, vai estar presente. Isto traz-me descanso, não só para a apresentação que foi feita hoje, mas para a vida. E traz-me sossego, tranquiliza-me, mas nós temos que fazer outra parte, que é alimentar a nossa fé, ler a Bíblia, estarmos presentes na Eucaristia, manifestarmos com amor. Essencialmente é isso, manifestarmos com amor. Sabendo que a Igreja tem lugar para todos nós, para estarmos presentes com os nossos defeitos e virtudes. Não há seres perfeitos, não há seres perfeitos. Todos nós temos as nossas questões, umas mais vincadas do que outras, mas não há seres perfeitos. E Deus recebe-nos a todos e tem amor para nós todos. Eu, antes de terminar, quero só mostrar... Posso passar aqui quero passar aqui a apresentação, só para vos dar aqui as referências. Dê-me só um instantinho. Antes disso... Pode passar aí o livro, se calhar mostro diretamente. Sim. Há um livro que a imagem se calhar não dá, mas é a palavra viva da Escritura Poderosa, que foi-me recomendado pelo Padre Teodoro. É quando agarrei no livro: bom, isso é um livro técnico, isto não me vai acrescentar muito, porque eu não sou teólogo, não tenho formação em teologia, mas não. Está aqui questões muito pertinentes que fazem parte da mensagem que vos passei, da singela mensagem que vos passei. Estão aqui mais aprofundadas as questões. Está nas referências da apresentação. Eu não sei se depois deixamos as apresentações, Padre Teodoro, para as pessoas poderem, se quiserem, consultar. Faz perguntas, não é? Sim, eu digo depois para poderem consultar a apresentação, alguma coisa que tenham dúvida. O PowerPoint. Sim, o PowerPoint, sim. Há de ser disponibilizado de alguma forma para vocês terem acesso também à apresentação que foi feita. Tem as várias referências aqui. Isso foi o meu trabalho de pesquisa que fui fazendo, para além do livro, em termos bibliográficos, escorri-me do livro, mas tem ali depois muitos links que vos direciona para muita mais informação que está presente. E pronto. E obrigado a todos.